Olá pessoal, estamos de volta depois de um longo tempo, né? Sem vídeos, apenas fazendo no papel. E aí eu tenho diversos depoimentos, né? Alguns alunos preferem explicação na folha, outros preferem no quadro. Enfim, não dá para agradar a todos, mas a gente faz o que é possível. Bom, gente, então nós vamos começar uma série de vídeos básicos, porque praticamente nós encerramos todos os concursos, né? Então a gente vai fazer uma nova caminhada agora para o ano já de 2021, né? 2020, tá? Bom, e nós vamos começar com os conjuntos numéricos, certo? Bom, quem já está muito bem, já fez preparo, etc e tal, se quiser assistir o vídeo, ótimo, eu agradeço e tal. Aqueles que já dominaram isso muito bem, já fizeram curso, já estão dominando, pode escolher depois quais os vídeos que devem assistir, tá bom? Então, bem, o conjunto mais simples que nós temos é o conjunto dos números naturais. Olha, a gente sabe que conjuntos a gente representa por uma letra maiúscula, os elementos entre chaves, né? E separados por vírgula um elemento do outro, tá? Esses pontos significa que não existe um último elemento. A primeira discussão que surge aqui no conjunto dos naturais é exatamente o seguinte: o zero, ele é natural ou não é natural, tá? Isso é uma discussão que se arrasta há muito tempo. Eu lembro que quando nós fizemos o curso com o professor Elon no IMPA, e o famoso professor Elon, saudoso, ele dizia pra gente que o zero ser natural ou não ser natural é uma questão de conveniência. Bom, certo é que o zero ele surge muito tempo depois dos números que o americano nem chama de naturais, eu acho, chama de contáveis, né? É uma nomenclatura mais adequada, porque na verdade esse tipo de número a gente usa para contar, né? 1, 2, 3, 4, para contar objetos. Pode ser usado também no sentido de localização, para localizar, né, a casa tal, qual o número tal, tá? Então, o zero, ele é natural ou não, dependendo da necessidade que nós tenhamos dentro de uma determinada teoria. Vou falar em teoria, como toda teoria que se preza, ela parte de conceitos primitivos. Nós sabemos que os conceitos primitivos dos conjuntos são o próprio conjunto, não tem definição, né? Da ideia de coleção, de agrupamento, né? Então não se define. A noção de elemento, né? Que são integrantes do conjunto, e a noção de fazer parte daquele conjunto ou não fazer, que é a noção de pertinência. Então esses três conceitos são chamados conceitos primitivos: conjunto, elemento e pertinência. Tá? Muito bem. Então ali está o conjunto dos números naturais, que é o conjunto mais simples que nós temos e que nós travamos contato com eles logo, né, que começamos a estudar matemática. Repara o seguinte, aqui a gente tem o conceito, né, de sucessor. Por exemplo, o 2 é o sucessor do 1. Quer dizer, vem após, né? Vem após o 1. E nós passamos de um número para o seu sucessor, sempre acrescentando uma uma unidade. O 1 se nós considerarmos zero natural,
ele é o sucessor do zero. Então, quando eu quero passar de um número natural para o sucessor dele, basta eu acrescentar o quê? Uma unidade. Basta eu somar uma unidade. Ora, isso faz com que não exista um último número natural. Por quê? Porque você pode pensar num número natural bem grande, enorme. Depois que você pensou nesse número natural enorme, você pode achar o sucessor, pode somar mais uma unidade. Então assim você nunca terá um último número o quê? Um último número natural. Tá? Eu evito usar muito a palavra infinito. Infinito é um negócio meio complicado e tal, então eu procuro usar essa palavra. Tá? Enquanto eu posso, eu procuro usar. Então, eu não tenho um último número natural. E eu tenho o chamado antecessor. Por exemplo, 2 é antecessor do 3. Ele vem antes do 3. Tá? Basta eu tirar uma unidade. Certo? Basta eu tirar uma unidade. Muito bem. O único, no caso de considerar o zero natural, o único número natural, que não apresenta antecessor é o zero. Isso, claro, se nós considerarmos o zero sendo natural. Senão seria o 1, tá? Muito bem. Quando, na teoria dos conjuntos, quando eu quero dizer que um número ou um elemento compõe aquele conjunto, eu uso o símbolo de pertence. Então, por exemplo, o 1 ele pertence aos naturais. Isso quer dizer que o 1 é um número natural. O 4 ele é um número natural. Quando isso não é verdade, por exemplo, 0,3, ele não é um número natural. Então eu digo que ele não pertence a quem? Aos números naturais. Tá? Bom, esse conjunto é muito bom, ele é ótimo. E a gente pode definir algumas operações podem serem definidas nesse conjunto. Por exemplo, você pode definir a operação de adição. Tá, gente? Então, repara o seguinte, o nome da operação, corretamente, é a operação de adição. Tá? O resultado dessa operação é que nós chamamos o quê? De soma ou total. Tá? Na prática, a gente acaba dizendo que vai somar um número com o outro. Soma aí, né? Soma 3 com 7, soma 9 com 12. O certo seria adiciona. Soma é o resultado. Mas todo mundo acaba falando em soma mesmo, certo? Bom, então como eu falei, nós temos a operação de adição. Ora,
que é operação de adição? Você pega um número que pertence aos naturais, pega dois números que pertencem aos números naturais, tá? Faz a adição entre eles. A adição a gente representa por esse símbolo e encontra um número C que também é natural. Olha, gente, isso é importantíssimo, tá? Essa última passagem é importantíssima. Por quê? Porque isso que garante a operação, tá? É uma propriedade que as pessoas costumam chamar de propriedade de fechamento. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma operação naquele conjunto. Deixa eu tentar ser mais claro. Há um tipo de questão que cai muito, vem caindo muito nos concursos. Há um tipo de questão onde a banca ela define uma operação lá qualquer, usa um símbolo qualquer. E ela diz, por exemplo, que o A asterisco B, digamos, ele é 2A mais B. E aí ele diz, por exemplo, que A e B pertence ao conjunto dos naturais. Tá? E diz que essa operação ela está definida no conjunto dos naturais. Olha, então a gente deve tomar muito cuidado com esse tipo de questão para entender o que ele está dizendo com operação. Tá? A operação para ele, veja, não tem símbolo demais, é um símbolo que a gente não está acostumado a utilizar. Eu estou usando o símbolo asterisco, certo? Então é um símbolo que não está acostumado a ser utilizado. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o 2, o número 2, está multiplicando pelo primeiro elemento e está fazendo a adição com quem? Com o segundo. Então você deve resolver, né, esse tipo de questão rigorosamente obedecendo o que ele fala. Ora, então o que eu teria que fazer aqui? O número 2 vai multiplicar o primeiro número, que é o 2, e vai adicionar com o 3. Tá? Então você vai ter 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Certo? Digamos que eu quisesse, por exemplo, o número 1 asterisco 7. Repara, o A e o B são números naturais, tá? E eu devo obedecer, como eu falei, rigorosamente o que ele fala nesse tipo de questão. Então, 2 vai multiplicar o 1 e vai fazer a adição com 7. Você vai ter 2 mais 7, 9. Tá? Numa adição, os componentes são chamados de parcelas. Tá? Então, tanto A como B são chamados de parcelas. E o resultado nós chamamos de soma ou total.
Bem, por que eu chamei a atenção de vocês para o fato de obedecer rigorosamente o que ele manda? Repara, se ao invés do 2, asterisco 3, nós fôssemos calcular o 3 asterisco 2, nós íamos ver que o resultado não seria o mesmo. Por que o resultado não seria o mesmo? É só obedecer a ordem com que ele fala. Então, 2 vezes 3 mais 2. Certo? Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 3, 6. Vai ser adicionado com 2. 6 mais 2, 8. Observa que os resultados, eles são o quê? Eles são diferentes. Eles não são iguais. Quer dizer, essa operação estranha que nós acabamos de criar aí, ela não é comutativa. Ela não goza da propriedade o quê? Comutativa, certo? Muito bem. Então, esse tipo de questão, ele vem sendo abordado muito ultimamente em concursos, tá certo? O cara dá uma operação estranha, como por exemplo aqui, batizar A bola mais B, e vamos dizer que essa operação é B mais 3A. Bom, o que a gente tem que entender, A e B naturais, tá? O que a gente tem que entender como operação? A gente estranha um pouquinho porque desde cedo a gente começa a ver aquelas operações conhecidas nossas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Mas eu posso imaginar o tipo de operação que eu quiser. Agora, por exemplo, ele está definindo essa operação. A bola mais B é igual a B mais 3A. Então veja, gente, observa que 2 bola mais 3, eu tenho que obedecer aquilo lá. O B vem primeiro. Quem é o B? É o 3. Depois, 3 vezes o primeiro. O primeiro é o 2. Então, 3 mais 3 vezes 2, 6. Isso vai dar 9. E veja como, né? É importante nós seguirmos essa ordem. Porque se eu trocar a ordem, se eu fizer 3 bola mais 2, isso vai me dar um outro resultado diferente. Olha lá. Eu vou multiplicar, vou repetir o segundo, 2. E vou multiplicar o primeiro por 3. Então, 9 mais 2, ou 2 mais 9, 11. Aqui não tem problema trocar, porque a gente sabe que a adição ela é comutativa. Veja que os resultados são o quê? São diferentes. Diferentes. Bom, por que eu introduzi esse conceito de operação logo no início dos conjuntos numéricos? Eu introduzi esse conceito de operação, primeiro porque é uma coisa que vem sendo pedido muito, né? De um tempo para cá, vem sendo muito
cobrado em concursos. E o segundo motivo é que para você perceber o quanto é importante nós deixarmos claro qual o conjunto que nós estamos trabalhando. Porque, por exemplo, repara uma coisa. Vamos imaginar que eu definisse uma operação A estrela B da seguinte maneira, ó. A estrela B vai ser A mais B sobre 2. Tá? Bom, eu acho que eu posso antecipar para vocês esse A e B, claro, pertencente a quem? Aos naturais. A e B pertencente aos naturais. Eu acho que dá para antecipar para vocês que, na verdade, essa operação ela é a média aritmética de dois números. O que ela está fazendo? Ela está pegando dois números naturais e está associando a ele uma soma dividido por 2. A soma deles dois dividido por 2. Bom, vamos reparar algumas coisas que vão ocorrer aqui. Por exemplo, se eu for calcular 1 estrela 3, sem problemas. O que é 1 estrela 3? É 1 mais 3 sobre 2. Então é 4 sobre 2, que é igual a 2. Sem problemas. Tranquilo, né? Imagine que eu tivesse que calcular o 4 estrela 6. Como é que seria essa operação? Seria 4 mais 6 sobre 2. Então dá 10 sobre 2. E esse resultado seria quem? Seria assim. Tá? Muito bem. Porém, nós devemos prestar atenção numa situação desse tipo. 5 estrela 3. 5 estrela 3 não, perdão. Vamos botar 5 estrela 2. Esse 5 estrela 2, ele vai ser 5 mais 3 sobre 2. Perdão, 5 mais 2 sobre 2. Então nós vamos ter 7 sobre 2. Ora, o que significa isso? Que isso que a gente está chamando de operação, no conjunto dos naturais, do jeito que ela está definida aí, não é uma operação. Por que não é uma operação? Não é uma operação porque o resultado deveria ser um número natural. E esse número aqui, ó, não é um número natural. Esse número, 7 sobre 2, é um número racional, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Portanto, do jeito que ele definiu aqui, isso não é uma operação no conjunto de quem? Dos números naturais. É fácil a gente perceber,
fácil de nós percebermos o que a gente chama de paridade. Quer dizer, o que é isso? Quando eu pego um número, eu vou restringir aos inteiros, ou ele é par, ou ele é ímpar. A adição, ela pode ser par em duas situações. Quando os dois números tiverem a mesma paridade, ou seja, par mais par. Quer dizer, se eu faço a adição de um número par com outro número par, eu obtenho um número par. Ou ímpar. Se eu faço a adição de um ímpar com outro ímpar, eu encontro um número par. Então, eles têm, né, a mesma paridade. Quer dizer, ou os dois são pares, ou os dois são o quê? Ímpares. E essa adição, ela dá um número ímpar quando as paridades forem diferentes. Quando o primeiro for par e o segundo for ímpar, ou o contrário, quando o primeiro for ímpar e o segundo for par. Então veja, essa operação, do jeito que ele fez aqui, ela não está definida, isso não é uma operação. Por quê? Porque eu posso cair numa situação desse tipo. Eu posso cair numa situação desse tipo. Eu vou ter um número que não é número desse conjunto, porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números naturais. E esse número não é um número natural. Então deixa de ser uma operação porque você sai do conjunto, né? Você cai para um conjunto diferente daquele que você está trabalhando. Bom, há pouco tempo eu recebi uma pergunta do Frank, que foi nosso aluno, quer dizer, meu aluno, né, também, entre outros professores, e o Frank pedia para que eu explicasse, fizesse um vídeo explicando por que esse número se ele era par. Não sei bem se o número era esse, tá? Mas o que ele queria fazer é se esse número era par ou não. Então, Frank, eu vou antecipar aqui, tá? Para responder a sua pergunta. Na verdade, essa pergunta, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Aliás, não era nem se era par, se era divisível, né? Se era divisível por 2. Não faz sentido porque a relação de divisibilidade, tá? Nós vamos ver isso, divisibilidade, ela só faz sentido no conjunto dos números inteiros. Então, perguntar se 0,5 é divisível por 2 ou não faz sentido. Por quê? Porque 0,5 não é inteiro. Você pode perguntar, por exemplo, se menos 5 é divisível por 2 ou não.
se o 4 é divisível por 2 ou não, se o 10 é divisível por 2 ou não, se o menos 23 é divisível por 2 ou não, se o menos 28 é divisível por 2 ou não. Porque todos esses números são o quê? São números inteiros. Então, a divisibilidade ela é definida para o conjunto dos inteiros. Eu vou falar desse conjunto logo, tá? Ok? Então, Frank, só antecipando a sua pergunta, não faz sentido isso, tá? Não sei se eu fui claro, porque essa relação de divisibilidade, ela só faz sentido nesse conjunto dos números o quê? Inteiros. Muito bem. Em algumas situações, como o professor Elo se referiu naquela época, a gente opta por tirar o conjunto, o zero dos naturais. Quando você quer excluir o zero de um conjunto, você usa o símbolo asterisco, tá? Asterisco. Então, o número o símbolo asterisco, ele exclui, né, a presença do zero do conjunto. Quer dizer, eu passo a ter o zero não pertencente a quem? Aos naturais. Tá? Bom, aqui tem um fato interessante, que é o seguinte: quando você, às vezes, é necessário você calcular uma determinada soma. Às vezes isso se faz necessário. Ora, isso pode ser uma coisa não muito, né? Não muito prática. Por exemplo, aqui nós estamos calculando a soma dos dois primeiros números naturais, começando a partir do 1. Então, essa soma daria 3, sem problema. Já aqui nós estamos calculando a soma dos três primeiros. Essa soma daria 6. Aqui nós estamos calculando a soma dos 4 primeiros. Então, essa aqui daria 10. Aqui nós estamos calculando a soma dos 5 primeiros. Isso daria 15. Então, veja que isso pode não ser muito fácil, quer dizer, não diria nem fácil, eu diria pode ser trabalhoso, dependendo da quantidade de parcelas que você tenha que fazer a adição. Aqui nós vamos ter 21. Bom, quando eu obedeço um padrão desse tipo, é só observar, né? Quando eu obedeço um padrão desse tipo, é só observar que eu estou pegando a soma anterior e estou acrescentando o número que eu estou acrescentando na adição, certo? Se aqui eu tinha 6, aqui que eu acrescentei o 4, eu vou passar até 10. Se aqui eu tinha 10, aqui que eu acrescentei o 5, eu vou passar a ter 15. Como aqui era 15, aqui como eu acrescentei o 6, eu vou ter 21. Se eu for para a próxima, eu vou ter 21. Mais 7. Então eu vou ter 28. Não preciso voltar lá atrás e começar a somar, a fazer a adição de 1 por 1.
Mas como eu falei, isso pode ser um trabalho complicado. Tá? Para isso nós temos uma soma que eu não vou demonstrar agora, mas a maioria conhece, né? Mais tarde eu vou falar nela. É a soma dos n primeiros números naturais. Tá? É n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tá certo? Onde n é a quantidade de parcelas que eu quero fazer a soma. Por exemplo, se eu quero n igual a 2, eu vou calcular o S2. Isso quer dizer o seguinte, eu vou substituir na fórmula o n por 2. Então eu vou ter 2 que multiplica 2 mais 1 sobre 2. Essa fórmula pode ser útil para a gente, né? Pode não, é muito útil. Simplificando esse 2 aqui, ó, que está multiplicando com esse 2 que está dividindo, eu vou encontrar direto a soma o quê? A soma 3. Se eu quero a soma das 3 primeiras parcelas, basta eu fazer a substituição na expressão dada do n por 3, porque eu tenho 3 parcelas agora. Isso vai dar 3, que multiplica 3 mais 1 sobre 2. Isso vai dar 3 vezes 4 sobre 2. Simplifica, ou então multiplica e divide. 2 por 12, 12 por 2 vai dar 6. Foi exatamente o que nós encontramos. Um fato interessante aqui é você observar o seguinte. Nessas circunstâncias que eu apresentei aqui, essa soma sempre vai ser um número natural, né? Por quê? Devido à paridade, devido àquilo que eu falei ali da paridade. Se esse número n for ímpar, o n mais 1 é par. E o produto de um ímpar por par vai dar um par. Logo é divisível por 2. Logo dá para dividir por 2. Se fosse o contrário, esse cara fosse par, esse seria ímpar. O produto continuaria sendo par, né? Então sempre nós vamos ter ali uma divisão exata. Ó, para a próxima situação, n igual a 4, nós vamos ter S4 sendo n é 4. Então 4 que multiplica 4 mais 1 dividido por 2. Isso vai dar 4 vezes 5 sobre 2. Isso vai dar 10. Certo? O resultado que a gente já tinha encontrado. N igual a 5. N igual a 5, o que você vai ter? S5 vai dar 5, que multiplica 5 mais 1 sobre 2.